A Câmara do Conselho irrompeu em caos. Representantes de 12 espécies gritavam uns sobre os outros, suas vozes se misturando em uma tempestade de ruído que os sistemas de tradução mal conseguiam processar. Alguns exigiram aliança imediata com os humanos. Outros insistiram que tudo era um truque, um esquema para conquistar a galáxia. Alguns simplesmente ficaram sentados em um silêncio atordoado, incapazes de processar o que acabaram de aprender. O embaixador Ketivora ficou no centro da tempestade, esperando que o barulho diminuísse. Ela trouxera gravações da Terra, evidências da aproximação do Hollow, testemunho do Capitão Webb sobre a jornada de 40.000 anos da humanidade. O conselho assistiu a tudo e agora eles estavam com medo. Devemos saber mais. Prelatianche disse finalmente, sua voz telepática cortando o caos. Os humanos alegaram ter evoluído para se tornarem algo maior do que eram. Mas o que isso significa? O que eles são agora? Ketivora fez a mesma pergunta. O Capitão Webb se ofereceu para mostrar a ela. Eles me levaram para um lugar que chamaram de Jardim da Memória. Ela disse ao conselho que existe fora do espaço normal, em um reino onde o tempo não flui em linha reta. Lá, eles me mostraram sua história. Todos os 40.000 anos disso. A Câmara ficou em silêncio. Todos se inclinaram para a frente, esperando. Quando eles deixaram a Terra pela primeira vez, eles ainda eram mortais. Ainda humano na forma como entendemos os humanos. Eles carregaram suas mentes em sistemas quânticos, mas ainda estavam limitados por suas formas originais. Eles poderiam morrer. Eles poderiam ser destruídos. Ela fez uma pausa, lembrando-se do que tinha visto. Eles viajaram para os espaços entre as dimensões, lugares onde as leis da física eram diferentes. Eles encontraram seres lá, entidades mais antigas que as estrelas, que existiam como puro pensamento e energia. Alguns desses seres eram amigáveis. Outros eram hostis. Os humanos travaram guerras contra coisas que nem sequer podemos imaginar. Guerras que duraram segundos e eternidades ao mesmo tempo. Como isso é possível? Cachou exigiu. Não sei. Não tenho palavras para explicar o que me mostraram. O tempo é diferente nesses lugares. Um humano poderia viver 1000 anos num momento, ou um momento em 1000 anos. Eles aprenderam a se adaptar. Eles aprenderam a mudar. Ketivara caminhou até o centro da câmara onde um projetor holográfico esperava. Eles morreram, ela disse, de novo e de novo e de novo. Sempre que um humano era destruído, sua consciência era preservada no substrato quântico. Eles seriam reconstruídos, reformados, trazidos de volta à vida com todas as suas memórias intactas. A morte não se tornou um fim, mas uma lição. Cada vez que morriam, aprendiam algo novo. Cada vez que eles voltavam, eles eram mais fortes. Ela ativou o projetor. Uma imagem apareceu mostrando uma figura humana cercada de luz. Era o Capitão Webb, mas diferente. Seus olhos brilhavam com fogo dourado. A energia fluiu de suas mãos como água. Ela estava no meio de um campo de batalha que se estendia por múltiplas dimensões, lutando contra criaturas que não tinham forma, nem forma, apenas fome. Eles se tornaram isso, disse Ketivara. Seres que podem remodelar a realidade com um pensamento. Seres que podem sobreviver à morte das estrelas. Seres que tocaram o limite do infinito e voltaram para contar sobre isso. O conselho olhou para a imagem em silêncio. Mas aqui está o que mais me surpreendeu, continuou Ketivara. Apesar de tudo que se tornaram, eles ainda são humanos. O Capitão Webb me mostrou suas memórias. Não apenas as batalhas e as transformações, mas as pequenas coisas. Os momentos entre guerras. Os tempos em que os humanos se reuniam para cantar canções e contar histórias, e lembrar pelo que lutavam. Ela mudou a imagem. Agora mostrava uma cena diferente. Humanos sentados ao redor de uma fogueira em um jardim, rindo e conversando. Alguns deles pareciam antigos, com olhos que suportavam o peso de milênios. Outros pareciam jovens, recém-despertados do substrato quântico. Mas todos sorriram. Todos eles riram. Eles nunca se esqueceram de como ser humanos, disse Ketivara.
Eles nunca se esqueceram de como amar, como ter esperança, como cuidar equipe. Foi isso que os manteve sãos durante 40.000 anos de evolução. É isso que os torna diferentes dos ocos. A voz telepática de Yentius era suave. O vazio consome significado. Os humanos criam isso. Sim, é por isso que eles acreditam que podem vencer. Os Hollow nunca enfrentaram um inimigo como este antes. Consumiram civilizações que se esqueceram de como cuidar, que perderam o seu propósito ao longo do tempo. Mas humanos? Kitevara mudou sua mente para frequências de admiração. Os humanos criam um propósito. Eles criam significado do nada. Eles contam histórias, pintam quadros e escrevem canções, e cada uma dessas coisas empurra o vazio. O almirante casual levantou-se lentamente. Suas escamas haviam perdido a coloração hostil, mudando para um tom mais neutro. Você acredita neles? Ele disse. Você acredita que eles podem nos proteger? Eu vi o que eles podem fazer. Eu senti o poder que eles carregam. Sim, almirante, acredito neles. Então o que eles querem de nós? Se eles são tão poderosos, por que precisam concordar? Foi uma boa pergunta. A própria Kitevara perguntou isso. Eles não precisam que lutemos, ela admitiu. Eles possuem 47 frotas, cada uma capaz de destruir uma estrela. Eles possuem armas que existem em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Eles podem enfrentar o Hollow sozinhos e provavelmente vencer. Então por que nos envolver? Porque eles se lembram de como era ser pequeno. Eles se lembram de quando eram uma espécie jovem, olhando para as estrelas e se perguntando se estavam sozinhos. Eles não querem ser deuses governando seres inferiores. Eles querem ser parceiros, aliados, amigos. Ela pensou no Capitão Webb parado no Jardim da Terra, falando sobre a votação que a humanidade havia feito antes de retornar. Eles se perguntaram o que deveriam ser, disse Kitevara. Togoras, Hulus? Eles decidiram ser jardineiros. Protetores. Eles querem ajudar a galáxia a crescer, não a ser dominada. O conselho ficou em silêncio por um longo momento. Então o alto prelado Mancha falou. A cavidade chegará em 18 meses. Temos pouco tempo para nos preparar. O que os humanos propõem? Kitevara sorriu. Era uma expressão estranha para sua lesão celular, mas ela vinha passando muito tempo com humanos ultimamente. Eles propõem uma aliança. Uma verdadeira parceria, onde todas as espécies contribuem com o que podem. Os humanos fornecerão o poder militar. O Concorde fornecerá o motivo para lutar. A razão? O Capitão Webb me disse algo antes de eu deixar a Terra. Ela disse que o poder sem propósito é apenas destruição. Os humanos têm poder, mas lutam melhor quando protegem algo que lhes interessa. Ela perguntou se o Concorde lhes daria algo com que se preocupar. Cachorro riu. Era um som áspero, como pedras sendo trituradas. Eles querem que nós os inspiremos? Eles querem que os lembremos por que vale a pena salvar a galáxia. Kitevara olhou ao redor da Câmara, encontrando os olhos de todos os representantes. Há 40.000 anos, eles partiram para se tornarem fortes o suficiente para nos proteger. Agora eles estão de volta e nos pedem para ajudá-los a lembrar o que estavam protegendo. A votação não foi unânime. Nunca esteve no Concorde. Mas estava perto o suficiente. A humanidade não enfrentaria o vazio sozinha. Nexus Prime foi uma das maiores estações espaciais da galáxia conhecida. Flutuava em espaço neutro, longe do território de qualquer império, e servia como ponto de encontro para dezenas de espécies. Diplomatas negociaram árvores em seus corredores superiores. Os comerciantes comercializavam mercadorias em seus mercados intermediários. E nos seus conveses inferiores, soldados e viajantes reuniam-se em bares e casas de jogo, para gastarem os seus créditos e esquecerem os seus problemas. A estação tinha o formato de uma grande roda, girando lentamente para criar gravidade artificial. A luz de estrelas distantes era filtrada através de janelas enormes, criando longas sombras nos corredores de metal. O ar carregava o cheiro de 100 mundos diferentes.
misturados em algo que não era agradável, mas era familiar para qualquer pessoa que já tivesse passado algum tempo lá e que Danny Vega adorou. Ele cresceu em uma pequena cidade do Texas onde nada acontecia. Ele se juntou a Millie, ele queria ver o mundo e depois se ofereceu como voluntário no programa espacial para ver o universo. Agora ele estava em uma estação cheia de espécies alienígenas, comendo comida de planetas que ele não conseguia pronunciar. E viver uma vida que seu eu mais jovem nunca teria acreditado ser possível. Kate Monroe tinha uma visão diferente do Nexus Prime. Ela viu a política abaixo da superfície. Ela percebeu o modo como certas espécies evitavam umas às outras. Ela observou os soldados Cortone andarem arrogantemente pelos corredores como se fossem donos de um lugar. E ela viu como todos os outros se afastaram para deixá-los passar. Kate não gostava de valentões. Ela passou sua carreira lidando com eles. Primeiro na Terra e agora no espaço. O uniforme mudou. A espécie mudou. Os agressores eram sempre os mesmos. Eles pegaram o que queriam e machucaram qualquer um que estivesse em seu caminho. Eles apenas respeitavam a força. E só pararam quando alguém mais forte os fez parar. O Império Cortone vinha causando problemas há meses. Seus soldados começaram brigas em bares. Seus comerciantes enganaram os parceiros comerciais. Os seus diplomatas fizeram exigências em vez de pedidos. O Conselho Galáctico enviou avisos, mas Cortone os ignorou. Eles eram muito poderosos, muito numerosos, muito confiantes em sua própria força. Um guerreiro Cortone era uma visão aterrorizante. Eles tinham quase 2,5 metros de altura, 4 braços musculosos e uma pele tão resistente quanto uma armadura de couro. Seus rostos eram achatados e largos, com olhos pequenos e bocas cheias de dentes afiados. Eles vieram de um mundo de gravidade pesada, onde apenas os mais fortes sobreviveram, e evoluíram para soldados perfeitos. O comandante Gratar era o pior deles. Ele liderou um esquadrão de 20 guerreiros estacionados no Nexus Prime, supostamente para proteção diplomática. Na verdade, eles passavam a maior parte do tempo bebendo e intimidando outras espécies. Gratar gostava de deixar os outros com medo. Ele gostou da expressão em seus olhos quando perceberam que não poderiam revidar. O poder sobre os outros era a sua droga favorita, Dot Danny, e Kate tinha sido avisada sobre os conveses inferiores. O comandante da estação, um nervoso Mortone chamado Prout, explicou que os humanos deveriam evitar certas áreas para sua própria segurança. O Cortone não gostou de novas espécies. Eles não gostavam especialmente de espécies que se recusavam a demonstrar medo. Dot Danny assentiu educadamente e disse que entendia que Dot e Kate havia agradecido a Prout por sua preocupação. Então eles imediatamente começaram a fazer planos para visitar os conveses inferiores. Há um bar lá embaixo chamado The Void Zed, disse Danny, olhando o mapa da estação em seu dispositivo pessoal. Deveria ter bebidas de mais de 50 mundos diferentes. Kate ergueu uma sobrancelha. E fica no território de Cortone? Não é o território deles. É um espaço neutro. Eles apenas pensam que pertence a eles. Então estaríamos fazendo questão de ir para lá. Danny sorriu. Estaríamos tomando uma bebida. Se outras pessoas veem isso como uma afirmação, essa é a interpretação delas. Kate balançou a cabeça, mas estava sorrindo. A lógica de Danny era ridícula, mas ela não podia contestá-la. Eles deveriam ser diplomatas, mostrando que os humanos poderiam existir pacificamente ao lado de outras espécies. Que melhor maneira de fazer isso do que visitar um bar e tomar uma bebida amigável? Virgito estava observando do outro lado do corredor. Ele aprendeu a manter distância ao observar humanos, mas sempre ficava perto o suficiente para gravar suas conversas. Seu implante tradutor captou cada palavra e sua mente analítica tentou encontrar significado em suas escolhas. Eles estavam indo para os conveses inferiores. Eles iriam entrar em um local controlado pelos soldados de Cortone, sabendo do perigo, optando por ignorá-lo. Isto não foi coragem. Isso era uma loucura, mas Virgito precisava ver o que aconteceria a seguir. A sua curiosidade científica era mais forte que o seu medo.
Ele seguiu os humanos a uma distância segura, seu implante de gravação capturou tudo. Os conveses inferiores eram mais escuros que o resto da estação. As luzes estavam mais fracas, os corredores eram mais estreitos e o ar estava denso de fumaça e cheiros estranhos. Música tocada em alto-falantes ocultos, uma dúzia de músicas diferentes misturadas em meio ao ruído. Criaturas de muitos mundos moviam-se pelas sombras, conduzindo negócios que não queriam ser vistos, embora a borda do vazio estivesse no final de um longo corredor. A entrada estava marcada por uma placa tremeluzente numa língua que Dani não conseguia ler. As portas eram pesadas e marcadas por danos antigos. De dentro veio o som de vozes altas e risadas ainda mais altas. Dani entrou como se fosse o dono do lugar. Kate seguiu logo atrás, seus olhos já procurando por ameaças. Virgita entrou atrás deles, encontrando um canto escuro onde pudesse observar sem ser notado. O bar era maior do que parecia do lado de fora. Mesas e cabines preenchiam a maior parte do espaço, ocupado por criaturas de diversas formas e tamanhos. Um longo balcão corria ao longo de uma parede, atendido por um atendente de bar que está se esforçando muito para não olhar para ninguém. No fundo, um grupo de soldados de Courtney ocupava os melhores lugares e bebia muito, observando todos os olhos da sala. Virando-se para olhar o ponto do humano, Dani caminhou até o bar e sentou-se em um banquinho que era um pouco alto demais para ele. Kate sentou-se ao lado dele. Nenhum deles olhou para Courtney. Nenhum deles desviou o olhar também. Dois dos que são populares, Dani disse ao barman. O Mortone olhou para ele com olhos arregalados e assustados. Os humanos não deveriam estar aqui, ele sussurrou. Você deveria ir embora agora. Dani sorriu. Só estamos aqui para tomar uma bebida. O que você recomenda? O barman olhou por cima do ombro de Dani para a mesa de Courtney. O comandante Grator observava os humanos com o interesse de um predador. Seus forenhas estavam cerrados em punhos. Por favor, disse o barman. Eu não quero problemas. Kate se inclinou para a frente. Nem nós. Apenas 2 bebidas e iremos embora. O barman hesitou. Depois serviu 2 copos com algo azul e brilhante. Suas mãos tremiam. Dani pegou a bebida e ergueu-a num brinde silencioso a Kate. Ela tocou o copo no ponto dele atrás deles. Grator levantou-se. Seus soldados estavam com ele, e Dani tomou um longo gole de sua bebida. Era doce e queimado ao descer, mas ele tinha um gosto pior. Kate manteve os olhos para frente, observando o rosto do barman. A expressão dele disse tudo o que ela precisava saber sobre o que estava acontecendo atrás dela. A tempestade estava chegando. Não havia nada que alguém pudesse fazer para impedir isso agora. A borda do vazio passou por muitos tipos de problemas ao longo dos anos. Brigas eclodiam regularmente entre espécies que tinham velhos rancores ou novos insultos para resolver. Os créditos trocaram de mãos em cantos escuros por bens que não deveriam existir. Ocasionalmente, alguém desaparecia e nunca mais era visto, mas esta noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar que deixava nervoso até os clientes mais ousados. Os 2 humanos sentaram-se no bar como se pertencessem ali, bebendo suas bebidas azuis e conversando baixinho um com o outro. Os soldados Courtney ficaram atrás, observando-os como predadores estudando a presa. Todos os outros no bar estavam tentando decidir entre sair ou ficar. Partir significava perder o que estava para acontecer. Ficar significava possivelmente ser pego no meio disso. A maioria deles optou por ficar. A curiosidade era uma força poderosa. Mesmo quando era perigoso, Dani terminou sua bebida e pediu outra. Kate ainda estava trabalhando em seu primeiro, tomando pequenos goles e mantendo sua atenção dividida entre o barman e o reflexo no espelho atrás dele. Ela podia ver a Courtney naquele reflexo. Eles não estavam tentando esconder seu interesse. O comandante Graqueiro estava conversando com seus soldados na língua deles. Um som áspero de grunhidos e cliques que o implante tradutor se esforçou para interpretar. O que quer que ele estivesse dizendo fez seus homens rirem. Não foi uma risada amigável. Foi o som de caçadores prestes a brincar com a comida que a porta do bar se abriu. E uma pequena figura entrou.
Ela era a Delvari, uma das espécies comerciantes que se moviam pela galáxia comprando e vendendo mercadorias de 100 mundos diferentes. Os Delvari eram conhecidos por suas habilidades comerciais, não por sua habilidade de luta. Eles eram pequenos e delicados, com olhos grandes e membros finos que pareciam poder quebrar com um vento forte. Este era jovem, provavelmente nem totalmente crescido. E ela se movia com a energia nervosa de alguém que não tinha certeza se estava no lugar certo. O nome dela era Tishara. E ela estava procurando um cliente que lhe devia dinheiro. O cliente não estava no bar. Tishara deveria ter saído imediatamente. Em vez disso, cometeu o erro de olhar ao redor da sala, tentando localizar um rosto familiar. Seus olhos passaram pela mesa de Cortone e isso foi o suficiente. Gratar notou seu ponto no mundo do comandante. Pequenas criaturas existiam para um de dois propósitos, servir ou sofrer. Um Delvari vagando por seu território sem proteção era uma oportunidade que ele não poderia ignorar. Ela seria um excelente entretenimento para seus homens. Pequeno traidor, gritou Gratar, sua voz enchendo o bar. Venha aqui. Tishara congelou. Cada instinto de seu corpo lhe dizia para correr, mas suas pernas não se moviam. O comandante Cortone caminhava em sua direção, cada passo pesado sacudindo o chão. Seus soldados o seguiram, espalhando-se para bloquear qualquer rota de fuga. Eu disse para vir aqui, repetiu Gratar. Seu tom deixou claro que não se tratava de um pedido. Tishara tentou falar, mas apenas um pequeno grito saiu. Ela estava tremendo agora, seus grandes olhos cheios de lágrimas. Os outros clientes no bar desviaram o olhar. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria se tornar o próximo alvo. Gratar estendeu uma de suas 4 mãos enormes e agarrou Tishara pelo braço. Ele a levantou do chão como se ela não pesasse nada, mantendo-a na altura dos olhos. Seu hálito estava quente e cheirava a algo morto. Delvari acha que eles podem ir a qualquer lugar, disse Gratar, alto o suficiente para que todos ouvissem. Eles acham que seus créditos os tornam seguros. Eles precisam aprender seu lugar. Tishara gritou de dor. Seu aperto estava esmagando seu braço. Ela chutou o ar, seus pés não encontrando nada para empurrar. Os soldados de Courtney riram e fizeram comentários sobre o que fariam com ela. Dot Dani sentou sua bebida. Dot Kate, pare de fingir que se olha no espelho. Ela virou-se no banco para encarar a cena diretamente. Burke sentiu o coração bater mais rápido. Ele tinha visto muitas coisas terríveis durante sua carreira como observador. Ele viu espécies destruírem-se umas às outras por território e recursos com orgulho. Mas ele nunca interveio. Esse não era o seu papel. Os cientistas observaram. Eles não agiram como os humanos iriam agir. Ele podia ver isso na forma como os ombros de Dani ficaram tensos e na forma como os olhos de Kate se estreitaram. Eles não iriam desviar o olhar como todo mundo. Ei, Dani disse. Sua voz cortou o barulho do bar como uma lâmina. Coloque-a no chão. A risada parou. Todas as cabeças se viraram para olhar para o humano que acabará de falar. Gratar se virou lentamente, ainda segurando Tishara em suas mãos. Sua expressão estava em algum lugar entre confusa e divertida. O que você disse, pequena criatura? Dani levantou-se do banco. Ele não era um homem grande para os padrões humanos e perto de Gratar parecia uma criança ao lado de um gigante. Mas ele não pareceu notar a diferença de tamanho. Ele avançou até estar a apenas alguns passos do comandante. Eu disse para colocá-la no chão. Ela não fez nada com você. Kate se levantou atrás dele. Ela não se moveu para o lado dele. Em vez disso, ela se posicionou onde pudesse ver todos os soldados Courtney de uma só vez. Suas mãos estavam soltas ao lado do corpo, mas não havia nada relaxado em sua postura. Gratar olhou para Dani por um longo momento. Então ele riu. Foi um som profundo e estrondoso que parecia vir de algum lugar em seu peito. O pequeno humano pensa que pode dar ordens. O pequeno humano pensa que é corajoso. Ele apertou o braço de Tishara com mais força, fazendo-a gritar. O pequeno humano vai aprender o que acontece com as criaturas que não conhecem o seu lugar.
Dani não olhou para Tishara. Ele manteve os olhos travados. Apareceu no rosto de Gratar. Última chance, disse Dani. Coloque-a no chão e vá embora. Ninguém precisa se machucar esta noite. O bar estava completamente silencioso agora. Até a música parecia ter parado. Cada criatura estava observando, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O implante de gravação de Burki funcionava na capacidade máxima, captando cada detalhe. Gratar largou Tishara. Ela caiu no chão e imediatamente se afastou, rastejando em direção à parede mais próxima. O comandante não a viu partir. Ele estava totalmente focado no humano à sua frente. Ninguém precisa se machucar. Gratar repetiu, abrindo bem os 4 braços. Eu vou despedaçar você, pequena criatura. Vou mostrar a todos neste bar o que acontece com os humanos que esquecem que são fracos. Dani sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi o tipo de sorriso que fez Burki querer fugir. Então acho que afinal alguém vai se machucar, disse Dani. Mas não serei eu. A faísca estava acesa. A explosão estava prestes a acontecer. Gratar atacou primeiro. Seu braço direito girou em um enorme gancho que teria arrancado a cabeça de Dani de seus ombros. Foi um golpe mortal, desferido com toda a força de um guerreiro brega que nunca havia perdido uma luta na vida. Pensou que Dani não estava lá quando o punho chegou. Ele mudou o momento. Ele viu o ombro de Gratar se mover. Os humanos evoluíram em um mundo cheio de predadores, e seu instinto de sobrevivência estava gravado profundamente em seus ossos. O corpo de Dani reagiu antes que sua mente pudesse pensar. Caindo e deslizando para a esquerda enquanto o braço enorme passava pelo espaço onde sua cabeça estava pontilhada, então ele revidou. Seu punho atingiu o ponto fraco. Abaixo do braço esquerdo de Gratar, bem onde o conjunto de nervos estava localizado. Era um alvo que ele havia estudado nos materiais informativos sobre anatomia brega. O golpe não foi forte o suficiente para causar danos sérios, mas enviou uma onda de dor pela lateral do comandante que o fez rugir e surpreendeu a Deus. Kate se moveu no mesmo momento em que Dani o fez. Ela pegou um banco de metal do bar e balançou-o com as 2 mãos no soldado brega mais próximo. O banco bateu em sua cabeça, produzindo um som semelhante ao de um sino sendo tocado. O soldado caiu com força, revirando os olhos antes de cair no chão. O bar explodiu em caos. As mesas foram derrubadas como clientes. Lutou para sair do caminho. Bebidas espalhadas pelo chão, tornando a superfície escorregadia e perigosa. O barman Mortanides apareceu atrás do balcão. Enrolando-se como uma bola e rezando para quaisquer deuses em que sua espécie acreditava, Verk pressionou-se contra a parede. Seu implante de gravação capturando tudo. Parte dele queria correr, mas uma parte maior não conseguia desviar o olhar. Ele estava testemunhando algo que seria estudado por gerações. 2 humanos estavam lutando contra 5 guerreiros Cortone e não estavam perdendo. Dani se abaixou sob outro golpe de Grator e acertou o joelho do comandante com o cotovelo. A junta não foi projetada para dobrar dessa maneira e Grator tropeçou. Dani usou a abertura para pegar uma garrafa de uma mesa próxima e esmagá-la no rosto do comandante. Vidro e líquido explodiram em todos os lugares que Kate estava lidando com 2 soldados ao mesmo tempo. Ela havia abandonado o banco após o primeiro golpe, e, em vez disso, estava usando seu corpo como arma. Ela chutou um soldado na perna, fazendo-o cair sobre um joelho, depois agarrou a cabeça dele e enfiou-a no joelho que se levantava. Algo quebrou e o soldado caiu. O segundo soldado a agarrou por trás, passando 2 braços em volta do peito dela e apertando. Cortone era forte o suficiente para esmagar metal com as próprias mãos. Um humano deveria ter sido fácil de quebrar. Kate jogou a cabeça para trás, batendo no rosto do soldado. Seu nariz quebrou e seu aperto afrouxou apenas o suficiente para ela escapar. Ela girou e enfiou o polegar no olho dele, empurrando até sentir algo ceder. O soldado gritou e a soltou completamente. Tropeçando com as mãos cobrindo em seu rosto, Dani estava sangrando agora. Grator desferiu um golpe de raspão que abriu sua sobrancelha e o sangue escorria pela lateral de seu rosto.
Seu nariz estava quebrado por outro golpe e suas costelas doíam por causa de um chute que acertou enquanto ele estava desequilibrado. Nada disso importava. A dor era apenas informação. Seu corpo lidaria com o dano mais tarde. Neste momento, tudo o que importava era a luta. Grator estava ficando com raiva. O humano não estava lutando de forma justa. Ele não estava parado trocando golpes como um guerreiro deveria. Ele se movia constantemente, esquivando-se e zigue-zagueando, atacando os pontos fracos em vez de tentar dominar o oponente. Foi uma luta covarde, o tipo de coisa que as presas fazem quando não têm outra escolha. Fique parado e morra com honra. Grator rugiu. Dani riu. Era um som selvagem, o tipo de risada que vinha do fundo do peito, onde o medo e a excitação se misturavam em algo além de ambos. Honra não vence lutas, disse Dani. Vencer vence lutas. Ele pegou uma cadeira e jogou na cara de Grator. O comandante bateu de lado com facilidade, mas o movimento deixou-o aberto. Dani já estava avançando, abaixando-se e enfiando o ombro na cintura de Grator. Foi como bater numa parede, mas o impacto foi suficiente para fazer o comandante recuar um passo. Kate havia terminado seu terceiro soldado e estava se movendo para ajudar Dani. Ela pegou uma pesada caneca de vidro e atirou-a na nuca de Grator. Acertou em cheio com um estalo satisfatório e o comandante tropeçou para frente. Dani usou a abertura para enfiar o punho na garganta de Grator. O comandante engasgou e engasgou, os forenhas indo para o pescoço enquanto lutava para respirar. O quarto soldado abordou Dani pela lateral, jogando-o contra uma mesa que desabou sob o peso combinado. Eles rolaram pelo chão, trocando golpes. O soldado era mais forte, mas Dani era mais rápido. Ele colocou as pernas em volta do braço do soldado e girou, usando todo o corpo como alavanca. O braço quebrou com um estalo molhado. O soldado uivou e se afastou, segurando o membro arruinado. Dani chutou seu rosto para garantir que ele permanecesse no chão. Kate estava de pé ao lado do quinto soldado, que cometeu o erro de tentar agarrar seu cabelo. Ela respondeu deslocando o ombro dele e depois sufocando-o até deixá-lo inconsciente com o próprio braço. Grator foi o último a ficar de pé. Ele havia se recuperado do golpe na garganta e estava olhando para os humanos com algo novo nos olhos. Não era mais raiva. Não era nem ódio que era medo. O que você está? Ele sussurrou que Dani se levantou lentamente, enxugando o sangue dos olhos. Seu corpo era um mapa de hematomas e cortes, mas ele ainda se movia, ainda lutava, ainda sorria aquele sorriso terrível. Somos humanos, disse Dani, e não gostamos de valentões. Grator atacou. Foi um ataque desesperado, selvagem e descontrolado. Dani deu um passo para o lado e o fez tropeçar, fazendo com que o enorme comandante se chocasse contra o bar. Kate pegou outro banquinho e colocou-o na nuca dele uma vez. 2, 3 vezes. Grator não se levantou. O bar estava em silêncio, exceto pelo som de uma respiração pesada. Dani e Kate ficaram no meio da destruição, cercados por soldados inconscientes de Courtney. Ambos estavam sangrando, ambos machucados, ambos mal conseguiam ficar de pé, e ambos sorriam. Verkis percebeu que havia parado de respirar. Ele se forçou a respirar fundo, depois outro. Sua mente estava tentando processar o que acabará de testemunhar. 2 humanos lutaram contra 5 guerreiros Courtney e 1. Deveria ter sido impossível. A diferença de tamanho por si só já deveria ter sido um massacre, mas os humanos não se importavam com o que deveria ser possível. Eles se importavam com o que precisava ser feito. Dani olhou ao redor do bar e viu Tisha, ainda pressionada contra a parede, os olhos arregalados de choque. Ele caminhou até ela, movendo-se com cuidado sobre as pernas que não estavam muito firmes. Você está bem? Ele perguntou. Tishara olhou para ele como se ele fosse um fantasma. Seu braço estava machucado onde Grator havia agarrou-a, mas por outro lado ela parecia ilesa. Você me salvou, ela disse, sua voz quase um sussurro. Por quê? Dani encolheu os ombros e depois estremeceu quando o movimento lhe puxou as costelas danificadas. Por que você precisava ser salvo? Ele disse.
Isso não é suficiente? Foi a resposta mais humana que Verkis já ouviu. A segurança da estação chegou 12 minutos após o término da luta. Um esquadrão de oficiais Mortani invadiu a borda do vazio com armas em punho, esperando encontrar corpos, sangue e caos. O que eles encontraram, em vez disso, foi Dani sentado sobre a forma inconsciente do comandante Grator, bebendo um copo novo de algo azul e ocasionalmente cutucando a cabeça do comandante com o pé para ter certeza de que ele permaneceria no chão. Dodd Cage estava ajudando Tishara a se levantar, verificando se havia danos graves no braço do Delvari e falando com ela com uma voz calma e gentil. O barman havia saído de trás do balcão e olhava a cena com a boca aberta. Os outros clientes reuniram-se perto das paredes, observando os humanos com expressões que variavam do terror ao espanto. O principal oficial de segurança era um Mortani chamado Prelt, o mesmo comandante da estação que alertara Dani e Cade para evitarem os conveses inferiores. Ele olhou para os soldados inconscientes de Courtney, depois para os dois humanos espancados e depois novamente para os soldados. "O que aconteceu aqui?" perguntou Prelt, com a voz embargada na última palavra. Dodd Dani tomou um gole de sua bebida e considerou a pergunta. "Intercâmbio cultural", disse ele finalmente. "Os Courtney estavam sendo rudes com nosso novo amigo aqui." Ele gesticulou em direção a Tishara. "Explicamos que a grosseria não é aceitável." Eles discordaram. Debatemos o assunto. Nossa posição foi mais convincente. Prelt abriu a boca, fechou e abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Cade se aproximou para ficar ao lado de Dani. Seu braço ainda estava sangrando. E ela teria um olho roxo espetacular amanhã. Mas ela se movia como alguém que tivesse acabado de fazer um treino leve em vez de uma luta brutal. "Foi o Courtney que começou", ela disse. "Eles agarraram aquela jovem e iam machucá-la. Pedimos que parassem. Eles nos atacaram. Nós nos defendemos." Um dos soldados de Courtney gemeu e tentou sentar-se. Cade olhou para ele e ele imediatamente se deitou. "Existem testemunhas", acrescentou Dani. "Muitos deles? Não infringimos nenhuma lei. Não começamos a briga. Acabamos de terminar." Prelt olhou ao redor do bar para os outros clientes. Vários deles assentiram. Alguns começaram a falar ao mesmo tempo, confirmando a versão humana dos acontecimentos. Os Courtney foram os agressores. Os humanos tentaram resolver as coisas pacificamente. Primeiro, o comandante da estação esfregou o rosto com as duas mãos. Isso causaria um incidente diplomático. O Império Courtney exigiria justiça. Haveria audiências, investigações e mensagens iradas entre governos. Mas, ao mesmo tempo, Prelt sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele se sentiu orgulhoso. Alguém finalmente enfrentou os valentões de Courtney, que aterrorizavam os conveses inferiores há meses. Alguém lhes mostrou que tamanho e força não eram tudo, e embora alguém fosse humano. "Você precisa de atenção médica", disse Prelt finalmente. "Vocês dois, por favor, venham comigo." Dani olhou para Grata com riso inconsciente e depois para Prelt. "E ele?" "Ele também será levado para a enfermaria médica. Depois para o centro de detenção. O que ele fez com aquele Delvari foi uma agressão. Haverá consequências." Dani assentiu e levantou-se, balançando ligeiramente enquanto seu corpo o lembrava de todos os danos que havia sofrido. Kate foi para o lado dele e eles se apoiaram um no outro. Nenhum deles reclamou da dor. Nenhum deles pediu ajuda. Verk os seguiu para fora do bar. Sua mente fervilhava de perguntas, observações e teorias. Ele precisava processar tudo o que tinha visto. Ele precisava entender o que isso significava para a galáxia. A ala médica estava fria e limpa, e cheirava a produtos químicos que deveriam ser calorosos. Língua Dani e Kate sentaram-se em mesas de exame enquanto os médicos de Mortani examinavam seus ferimentos e aplicavam tratamentos. Nenhum deles tinha ferimentos fatais. Mas a lista de danos foi impressionante. Nariz quebrado, costelas quebradas, cortes profundos, rupturas musculares e mais hematomas do que os médicos conseguiam contar.
Verk se aproximou deles hesitante. Ele não deveria se revelar como observador, mas não conseguiu mais conter sua curiosidade. Por quê? Ele perguntou, dando um passo à frente para que eles pudessem vê-lo. Por que você fez isso? Você poderia ter morrido. As probabilidades eram impossíveis. Dani olhou para ele com olhos cansados. O sangue ainda estava secando em seu rosto e os médicos ainda não haviam dito que havia quebrado o nariz. Ela precisava de ajuda, Dani disse simplesmente. Mas o risco, pressionou Verk. 5 guerreiros Cortane. Qualquer um deles poderia ter matado você. Qualquer cálculo razoável teria mostrado que a intervenção foi suicídio. Kate riu, embora o som tenha sido interrompido por um estremecimento de dor. Esse é o nosso segredo, ela disse. Os humanos não são razoáveis. Verk piscou seus grandes olhos negros. Tentando processar suas palavras, não entendo. Dani endireitou-se na mesa de exame, ignorando o médico que tentava tratar suas costelas. Veja, a galáxia está cheia de espécies que fazem coisas razoáveis. Eles calculam as probabilidades, fazem escolhas seguras e protegem-se primeiro. Isso é inteligente. Isso é lógico. E significa que ninguém ajuda ninguém, porque ajudar é sempre arriscado. Ele apontou para o peito de Verk. Nós não somos assim. De onde viemos, você ajuda pessoas que precisam de ajuda. Não importa se são familiares, amigos ou completos estranhos. Não importa se é perigoso. Alguém está com problemas. Você faz algo a respeito. É assim que somos. Verk pensou sobre isso por um longo momento. Toda a sua compreensão do comportamento das espécies baseava-se no interesse próprio e nos instintos de sobrevivência. Cada criatura na galáxia cuidou de si mesma primeiro. Essa foi a regra fundamental da evolução, mas os humanos evoluíram de maneira diferente. No seu mundo perigoso, cheio de predadores e desastres, aprenderam que a sobrevivência exigia cooperação. Eles desenvolveram um instinto para proteger os outros, mesmo estranhos, mesmo correndo risco para si próprios. Eles se tornaram animais de carga cuja matilha incluía todos que encontravam. Você teria morrido por ela, disse Verk lentamente, por alguém que você nunca conheceu. Alguém que não era da sua espécie, nem da sua família, nem do seu amigo. Kate assentiu. Sim, teríamos, isso é uma loucura. Dani sorriu. Apesar do sangue e dos hematomas, havia algo caloroso naquele sorriso. Talvez, mas também é a melhor coisa sobre nós. Verk voltou para seus aposentos naquela noite e começou a escrever seu relatório final. Ele trabalhou durante horas, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que havia aprendido sobre a humanidade. Quando terminou, leu uma vez e depois enviou-o ao Conselho Galáctico sem alterações. Os humanos não eram loucos, concluiu o relatório. Eles eram algo muito mais perigoso e muito mais maravilhoso. Eles eram uma espécie que escolheu se preocupar com o universo. Cada criatura que encontrassem poderia se tornar parte de sua matilha. Todo estranho poderia se tornar família em um instante. A galáxia era fria, escura e cheia de espécies que cuidavam apenas de si mesmas. Os humanos eram diferentes. Os humanos trouxeram calor. O Conselho reuniu-se 3 dias depois para votar o pedido da humanidade para adesão plena à comunidade galáctica. A votação foi unânime, não porque o Conselho temesse a força humana, embora todos tivessem assistido às gravações da briga de bar feitas por Verk, e não porque quisessem tecnologia humana, recursos ou território. Eles votaram sim porque entenderam o que os humanos poderiam oferecer à galáxia. Esperança, coragem, a ideia simples e radical de que todos mereciam ser protegidos, de que ninguém deveria enfrentar o perigo sozinho. Dani e Kate retornaram à Terra 6 meses depois. Sua missão diplomática foi concluída. Eles nunca souberam como a luta deles no Void mudou o cenário. Professor de História Galáctica. Eles nunca souberam que seus nomes seriam lembrados por gerações. Eles estavam apenas fazendo o que qualquer humano faria. Eles tinham visto alguém em apuros e ajudaram Dodd. Foi a coisa mais humana do universo e mudou tudo.